Olá, saudações a todos e todas. Meu nome é Felipe Leonardo Ferreira, eu sou mestrando pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e a minha orientadora é a professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês, do Labora, aqui da USP, e também do Letames, da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu trouxe para a gente hoje uma discussão, um debate que eu acabei sendo obrigado a me aprofundar, porque fazia parte das minhas ferramentas analíticas na hora de tratar os meus dados da iniciação científica, da dissertação de mestrado. Então, eu intitulei Debates e Caminhos, os espaços sagrados no estudo do período arcaico grego. Aqui, pessoal, é só o título da minha dissertação, é a distribuição espacial dos santuários de Atena e Deméter em sítios gregos da Sicília Antiga, que eu coloquei aí, grosso modo, entre o século VIII e o século V a.C. Eu não vou ler tudo isso daqui, mas como vai ficar gravado em vídeo, se alguém tiver algum interesse, pode dar uma pausada e dar uma olhadinha, só para vocês saberem mais ou menos com o que eu trabalhei na minha dissertação. Antes da gente começar a falar sobre os santuários e os debates que permeiam aí os estudos sagrados da Grécia, é interessante que a gente tenha uma definição, pense um pouquinho sobre o que os gregos achavam da polis, o que era a polis para os gregos. E a polis, ela não era, pessoal, somente a região urbanizada, a região mais urbanizada do território. Deixa eu pegar aqui o apontador. Essa região daqui, onde as casas estão mais próximas, onde a gente vai ter os edifícios públicos, a ágora, a acrópole. Não é somente essa região. Essa região é chamada de Asti, é a região mais urbanizada, entre aspas, que a gente tem do território da polis. Mas a polis também era a região rural, o que a gente chama de Cora, que é a região do cultivo. Nessa região do cultivo, nós também teremos edifícios, também teremos casas, mas mais esparsas. E também santuários, que aqui está simbolizado pelo templo. Mas a polis também comporta todos os portos, a necrópole, os bosques, as minas, as pedreiras, as grutas, tudo isso que estiver dentro do território da polis, nós vamos estar chamando de polis, porque era assim que os gregos pensavam. Os gregos pensavam na totalidade desse território onde essa entidade tivesse poder. E aqui é uma pergunta norteadora para a gente. O que é um santuário? Um santuário, quando a gente bate um olho nessa imagem, a gente sabe que é um santuário. A gente tem o períbulos, que é o muro que circunda, que delimita. A gente tem o templo, o nosso edifício sagrado, onde vai abrigar a imagem de culto. Nós temos o altar, árvores sagradas, o propileu. Nós temos outros tipos de edifícios, como tesouros e dormitórios para sacerdotes. Então a gente sabe, grosso modo, que isso aqui é um santuário. Mas só é santuário se tiver tudo isso? Será? Então, eu trouxe aqui a visão do Polignac, da Sorvino-Inwood, da Polinskaya e da Marinatos, para a gente poder discutir um pouquinho sobre as definições de santuário e a partir de quando a gente pode considerar que existe um santuário grego. Aqui, pessoal, é só um pouquinho da bibliografia sobre os espaços sagrados. Eu não trouxe aqui para ler ela inteira, é só naquela ideia, naquele espírito de depois vocês poderem pausar o vídeo. E no meu canal eu vou deixar essa bibliografia embaixo para vocês poderem recortar, colar e procurar, caso precisem, no Google. Vou deixar num comentário fixado. Ó. Separei por fontes antigas a bibliografia e também algumas páginas da internet que eu consultei. Galera, esse aqui é o Polignac. Ele escreveu em 1984 um livro bastante importante, onde ele vai tratar essas questões do espaço sagrado. E nós vamos começar pela visão dele. Essas ruínas aqui são o santuário de Hera, próximo a Argos, que a gente chama de Heraion. O livro que o Polignac escreveu é esse aqui, não tem tradução para o português, mas tem uma tradução boa para o inglês e dá para a gente usar numa boa. E o que o Polignac pensava? Então, o Polignac estava pensando em santuários, espaços sagrados, mas somente a partir do período arcaico. Então, ali, 800 a.C. para frente. Antes disso, na cabeça dele, nós não podemos pensar em santuário grosso modo. Por quê? Porque os santuários para eles são espaços sagrados determinados, permanentes, e eles são articulados ao surgimento da polis, a coesão entre os cidadãos,
a coesão entre os diferentes grupos que moram e habitam esse espaço, e também com a ritualização dos conflitos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que ele quer dizer com isso. Para o Polinhar, a polis, mais do que uma comunidade política, ela é uma comunidade religiosa. Tem esse vínculo religioso unindo as pessoas. E ele divide basicamente em 3 grupos: santuários, urbanos, que são aqueles que estão dentro da haste, que a gente acabou de comentar. Então, ligados ao crescimento e à organização da própria haste. Tá? Então, nós vamos ter Apolo, Atena, Afrodite, às vezes Zeus. Zeus, vocês vão perceber que Zeus está em todo lugar. É uma piadinha horrorosa, mas é verdade e ajuda a fixar. E santuários suburbanos são aqueles que estão na transição entre a haste e a cora, naquela região que às vezes tem uma muralha, às vezes não. Então, a gente não pode usar a muralha sempre como referência, tá? Os santuários extra-urbanos, aqui são aqueles que estão distantes 5 até 20 quilômetros da haste, já na fronteira com outra polis, inclusive, e geralmente eles são dedicados a Zeus, mas Deméter, Hera, Ártemis, Dioniso aparecem mais. E ele dá como exemplos, é o que ele vai estudar bastante e vai trabalhar no livro dele, é o santuário de Hera em Argos, o Heraion. Mas também temos um extra-urbano em Samos, em Mégara. Ou o Poseidon e Atena no Cabo Súnion, também são extra-urbanos. É importante a gente deixar aqui bem ressaltado que o Polinhar não está pensando nessas categorias como fixas, como uma camisa de força, mas apenas como ferramentas analíticas, embora alguns, depois dele, vão começar a usar isso de uma forma um pouco mais engessada. E é por isso que depois o pessoal vai criticar essas categorias, tá? Então são categorias dinâmicas, que pensemos, um santuário que está fora da muralha. No momento onde a cidade cresce e expande a muralha, esse santuário vai começar a fazer parte da haste agora, porque a muralha se expandiu. Esse aqui, pessoal, é o santuário de Hera em Argos. Aqui é a visão aérea dele. Deu para colocar direitinho a planimetria em cima. E o mais interessante dele é que esse santuário de Hera, ele não pertencia a Argos desde o começo, desde que ele foi construído. Foi ao longo do período arcaico que Argos conseguiu dominar o santuário. E esse santuário ele fica mais ou menos equidistante de 3 polis, tanto de Argos, quanto de Tirinto, quanto de Micenas. E ele era um santuário disputado entre essas cidades. Só que Argos vai conseguir a preponderância. E quando essa cidade de Argos conseguir, ela vai obrigar Tirinto a mover a imagem de culto de Hera, aqui de Tirinto, para o santuário de Hera, o Heraion de Argos agora. E nós vamos ter uma procissão entre Argos e o santuário de Hera, que vai sair aqui da haste e vai chegar até o santuário de Hera na Cora. Essa procissão ela tem diversas funções. Então, ela vai reafirmar o domínio de Argos sobre essa planície fértil, aqui do caminho. Ela tem a questão da ritualização dos conflitos, a articulação dos grupos, a coesão entre o pessoal que morava mais próximo à haste e os que moravam e trabalhavam mais no campo, porque lembremos que vários cidadãos da Grécia, eles moravam na cidade, mas eles tinham propriedades no campo, tá? Então, ele vai ter esse tipo de articulação através da procissão. E o Polinhar percebeu que, com o tempo, nós começamos a ter um acúmulo de oferendas suntuosas, trípodes de bronze, não mais nas tumbas, mas nos santuários. Nesses santuários dos confins, que ele chama, nos santuários extra-urbanos. Então, para ele, uma das funções principais é essa, de ajudar no crescimento da polis, na consolidação da polis. Porém, lembremos que não é a única função e nem aconteceu assim em todo lugar. Esse aqui é o santuário de Olímpia, a vista aérea também. Não deu para fazer a sobreposição com a planimetria tão bem, mas dá para ter uma ideia. Esse aqui é o santuário de Olímpia por volta de 364 a.C. Aqui a gente tem o sentido, né? Percebamos que todos eles estão com a face no sentido leste. A gente pode trabalhar isso também. Acontece com frequência em divindades olímpicas. E aqui nós vamos ver a visão da Ayn Wood. A Ayn Wood que escreveu aí por volta de 93. É um livro que é um compêndio de artigos. Então a gente vai ver outros artigos desse livro ainda nessa apresentação. E o que a Ayn Wood vai falar? A Ayn Wood ela vai tratar os santuários e ela vai defender que tanto essas categorias
urbana, suburbana, extra-urbana, elas existem tanto na Grécia micênica, mas também na Grécia da Idade do Ferro, ou seja, anterior ao período arcaico. Aí já tem uma divisão com Poliá, porque depende da forma como ela define santuário. E o status do santuário, aí ela reforça que poderia mudar com o tempo, ela dá o exemplo desse santuário que era suburbano, o Kolkonarias, em Paros, e depois chegou a ser envolvido pelas muralhas, né? Ele era um suburbano fora da muralha e ele começou a ser um suburbano dentro da muralha. E para ela, qual que é a definição de santuário? Santuário é um espaço sagrado em torno de um altar. Ele é qualitativamente diferente do resto. Ele é qualitativamente diferente do profano. Tem coisas que você não pode fazer lá dentro. Tem coisas que serão condenadas se forem feitas lá dentro. Inclusive, uma condenação para a cidade inteira. E ele é organizado, determinado, e ele tem uma permanência. Aquele espaço sagrado não vai deixar de ser sagrado só porque acabou o culto. E existe uma articulação com o assentamento da comunidade. Inclusive, ela vai dar o exemplo do santuário de Carfo, em Creta, demonstrando que ele tem, sim, caminhos que ligam ele ao assentamento. Isso aí é para rebater o Ian Morris, que estava falando que não era um santuário. Então, para Inwood, ela vai incluir na categoria de santuários também bosques, cavernas, grutas. Tudo isso para ela vão ser uma espécie de santuários primitivos. Já para o Poliá, não. O Poliá não considera isso santuários, tá? E ela vai dar outro exemplo, que é o bosque sagrado com altar, que depois vai virar o santuário de Zeus Olímpico em Olímpia. Então, para ela, é isso que define o santuário. É um altar e em volta você tem o espaço sagrado. Em Homero, é assim também que ele deixa parecer. Esse aqui é o templo de Hera, em Selinonte. Nós vamos falar agora da Marinatos. E ela vai falar muito mais, ela vai focar muito mais na questão das funções do santuário, que também vai estar nesse compêndio que eu falei para vocês, que tem vários artigos. E aqui nós temos os santuários como espaços sagrados multifacetados e multifuncionais. Ela está refrisando isso. E também ele vai conter exposição de vitórias militares. Temos o exemplo, por exemplo, dos tiranos na Sicília, quando eles ganharam a Batalha de Himera, por exemplo, 480, mais ou menos antes de Cristo, eles dedicaram oferendas sagradas não só nos santuários da Sicília, mas também nos santuários pan-helênicos, lá em Delfos, lá em Olímpia. E nós vamos ter locais de asilo ou refúgio. Temos exemplos em Atenas, podemos falar sobre isso, principalmente sobre Clístenes. A competição entre grupos da própria polis, então os grupos da própria aristocracia da polis competindo um com o outro para ver quem é que fazia uma construção mais bonita no santuário, uma reforma melhor, dava uma oferenda mais valiosa, como demonstração do seu próprio poder e status. Nós vamos ter também essas disputas também entre outras polis. Porque, por exemplo, o Santuário de Olímpia, ele vai ter os Jogos Olímpicos, onde nós vamos ter todas essas disputas agonísticas, né? Então, não só atléticas, mas também disputas de poesia, e também a questão da suntuosidade das oferendas, ela vai estar sempre presente. E ele vai destacar, ela vai destacar também 3 tipos de santuário, que são levemente diferentes do Poliá, tá? Os santuários urbanos, com a função de ostentar a riqueza daquela comunidade. Então, os despojos de guerra vão estar ali expostos. Nós vamos ter os santuários interurbanos, que são esses pan-helênicos, como o de Olímpia e Delfos, que não estão diretamente ligados a uma polis específica, tá? Porém, a gente sabe que, na prática, eles estavam muito se influenciados por pelo menos uma polis. Mas eles não são dominados institucionalmente por uma polis só. Em tese, eles são um santuário independente. E eles funcionavam como espaços de interação política, não só entre grupos de uma só polis, mas também grupos de mais de uma polis diferente, ou entre gregos e não gregos. Por exemplo, os não gregos não poderiam disputar as Olimpíadas. Por muito tempo isso não foi possível. Então isso já é uma forma de dialogar com o não grego, mas pela exclusão. E também intercâmbio de técnicas, intercâmbio de conhecimento, de rotas, enfim. Os santuários extra-urbanos, ela vai colocar como demarcação territorial, no caso daquele de Argos, isso é flagrante. Temos o contato, a negociação, trocas da mesma forma, entre populações da polis, entre populações de gregos e não gregos, e entre de polis diferentes. Então, ela vai destacar aqui as funções desses santuários. Nós percebamos aí que eles têm algumas diferenças
que podem até ser complementares com as outras definições. Aqui é o santuário de Deméter, em Corinto, é uma vista aérea. E esse santuário de Deméter, em Corinto, prestem atenção que ele vai ficar dentro de Acrocorinto, ou seja, não só dentro da haste, mas dentro da Acrópole, no lugar mais importante da haste. E aqui vai estar o santuário de Deméter. A Polinskaya, num artigo dela de 2006, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, não, ele não apareceu a capinha, mas tudo bem, ele vai estar na bibliografia, ela vai destacar que a gente precisa flexibilizar e tomar muito cuidado quando for escolher essas categorias, porque é fácil escorregar e cair em algumas simplificações. E ela vai falar do perigo da gente aderir à ideia de centro-periferia desses santuários. Por exemplo, se a gente fizer isso de forma crítica, direta, sem tomar cuidado com o contexto que a gente está tratando. Pensando os santuários de centro como os santuários da ordem, santuários de divindades mais importantes, mais racionais, e os da periferia como divindades menos importantes, da barbárie, da selvageria, do irracional. Então, essa chave de leitura não é nem um pouco profícua, ela só vai trazer problemas, ruídos, e não vai descrever o mundo grego para a gente, ela não vai ajudar a entender o mundo grego. E ela dá vários exemplos. Por exemplo, em Égina, Atena não era cultuada. Então, ela era tão importante para a civilização e para os gregos, por que não é em Égina? Em Trozen, os espaços dela não ficavam dentro da haste. E eu dou até mais um exemplo. Na Tegéia também não. E a Atena da Tegéia tem umas características diferentes, pelo menos quanto às oferendas, que a gente pode depois discutir também. Poseidon, que era tido como uma divindade racional, descentralizada, né? O deus dos mares, mas também dos terremotos. Lembra que os terremotos é a marca por ele não ter gostado da divisão do mundo com os seus irmãos. Ele era uma divindade cívica por excelência em Mantineia. Detalhe, só curiosidade, Mantineia não tinha nem Acrópole. Dioniso, que é visto como uma divindade do irracional, do êxtase, dessas festas regadas a vinho e tudo mais, ele não é um deus marginal em todos os lugares, no sentido de que fica longe da haste, longe da civilização. Muito pelo contrário, por exemplo, em Atenas, Égina e Tasos, ele não só está dentro da haste, mas ele tem uma distinção especial. Em Atenas, especialmente depois da tirania dos Pisístrates, do Pisístrato, né? Pisístrato. E nós temos ali o caso de Deméter, que foi o que eu trouxe. A deusa do cultivo, a deusa ligada a aspectos quitônicos, porém, ela possuía locais sagrados dentro da haste. No caso de Corinto, e em Tebas ela era uma divindade central e ela também residia na Acrópole e ligada à civilidade. Só para a gente ver como existem exemplos que vão fugir à nossa norma. A ferramenta analítica aqui é para a gente tentar uma aproximação com esse mundo grego antigo, não para que a gente já vá com a vista viciada para ele. E o cuidado que eu ressalto com relação às muralhas, nem toda cidade tinha muralhas, e nem desde o começo. Né? Sempre nós vamos ter espaços sagrados desde o começo, mas muralhas nem tanto. A gente também pode conversar sobre isso. Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui. Aqui está o meu canal, vai estar lá no meu canal esse vídeo, eu vou deixar lá a bibliografia, e é só para a gente ter essa noção de que existem ferramentas analíticas que a gente vai ter que olhar o contexto para ver qual melhor vai servir para o nosso estudo, para a nossa análise, de acordo com o que os dados estão a oferecer. Beleza? Aqui é um pouquinho da bibliografia também, naquela ideia de deixar aqui, vou também deixar como comentário fixado. E é isso, gente. Agradeço novamente a oportunidade e estou aberto às questões.